Olá, muito bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos para esta sexta live sobre o tema Estratégias de Superação para o setor dos eventos. Quem não me conhece, o meu nome é Patrick Sardinha, sou diretor e fundador da EasyGo. Irei estar nas próximas semanas à conversa com alguns líderes de negócio e profissionais do setor dos eventos. Se quiserem colocar questões nos comentários, estejam perfeitamente à vontade para o fazer. Irei solicitar depois a ajuda da minha convidada para responder sempre que seja possível. Hoje iremos falar então sobre protocolo em reuniões virtuais. Este será um dos temas que iremos abordar. E para isso tenho como convidada hoje a Isabela Cabral. Olá, bom dia, Isabel. Peço imensa desculpa, Isabela não. Deve ser de nervo. Pois é, não é de certeza Alzheimer, porque ainda é muito novo, mas trocar os apelidos também me acontece. Meu Deus, peço desculpa, Isabel. Faz mal. Para quem não conhece a Isabel Amaral, é especialista em imagem, comunicação e protocolo. Isabel Amaral é mestre em Relações Internacionais, assim como presidente da APOREP, Associação Portuguesa de Estudos de Protocolo, que fundou em 2005. É autora do livro sobre protocolo corporativo e imagem, intitulado Imagem e Sucesso, e do livro Imagem e Internacionalização. Foi coautora do livro O Cerimonial para Cerimonialistas e da Enciclopédia de Relações Internacionais. Assegurou cursos, formações, seminários e conferências em Portugal e no estrangeiro. É especializada em treinar pessoas para atingir o nível de excelência no seu desempenho profissional e encontrar todos os detalhes que permitem transformar um evento normal numa experiência inesquecível. Isabel, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o meu convite e eu começava por perguntar qual é que foi o seu percurso até chegar ao mundo dos eventos. O meu percurso é longo, eu vou ver se consigo dar a versão breve. Eu comecei a interessar-me por eventos de forma profissional quando fui trabalhar para a assessora cultural do primeiro-ministro, do professor Cavaco Silva, e eu tinha que organizar eventos nesta área, para além de tratar de escolher os sítios onde o primeiro-ministro iria aceitar convites para estar presente em estreias, etc., mas depois também organizar alguns eventos dentro da residência oficial, e foi assim quase como cair de paraquedas, e comecei a organizar aí várias coisas e apercebi-me que o protocolo era fundamental para que as coisas corressem bem. Ora, eu não sabia nada de protocolo quando comecei a trabalhar, porque a minha área específica eram os assuntos da cultura, mas depois percebi que o protocolo é transversal, o protocolo está em todos os eventos, porque é uma maneira de nós evitarmos o caos e transmitirmos mensagens através do evento, mesmo que o protocolo seja completamente invisível, que deve ser, mas as mensagens são transmitidas. Portanto, interessei-me por isso. E depois o meu primeiro evento em que colaborei na consultoria protocolar foi no Porto, Capital Europeia da Cultura, em 2001. Fui convidada, o meu nome foi sugerido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, que era quem estava a tratar da parte oficial, porque vinha a Rainha Beatriz dos Países Baixos, mas depois toda a parte dos outros convidados, e eram bastantes, aconselharam que o comissariado me contratasse. Eles contrataram-me e foi uma semana em que eu não dormi, em que trabalhei como uma louca o tempo todo, mas que me deu imensa experiência e, sobretudo, aprendi com erros que cometi nesse primeiro evento a nunca mais os cometer. Depois, a partir daí, comecei também a ser chamada por empresas que organizavam eventos e que queriam saber como é que se iam tratar as altas autoridades, como é que se colocavam as bandeiras, tudo coisas que estão na legislação portuguesa, mas que a maior parte dos organizadores de eventos não tem que saber de protocolo e, portanto, ignorava essas leis e chamavam-me para os ajudar. E foi assim que comecei na vida dos eventos, que só parou agora com este tsunami do Covid, que acabou com todos os eventos e, portanto, libertou-me a agenda. Fiquei com uma agenda livre para poder pensar e investigar,
mas agora a experiência este ano vai ser nula nessa parte. E quando nós falamos de protocolo, obviamente que falamos sempre daquilo que se deve fazer, mas eu se calhar começava por perguntar o que é que nunca se deve fazer em eventos oficiais. Bem, eventos oficiais são talvez os eventos em que temos que ter maior cuidado, porque são muito visíveis, porque os eventos oficiais são uma forma do protocolo do poder se manifestar, mas manifestar de uma forma simpática, de forma a que as pessoas apreciem a cerimónia, observem os rituais que são seguidos, mas se houver qualquer gafe, qualquer situação que possa provocar ou uma confusão no meio da chegada dos convidados, ou o lugar que não foi previsto para determinado convidado. Portanto, nesses eventos nada pode acontecer que não esteja de acordo com o guião, mas há sempre imprevisto e, portanto, o protocolo é aquele bombeiro de serviço que chega um convidado institucional e que não estava na lista dos convidados, não se pode dizer o senhor não está na lista dos convidados, não é? Tem que se arranjar um lugar. Isso aconteceu logo no Porto 2001, porque havia uma inauguração de uma exposição em Serralves, para a qual eram convidadas 1.500 pessoas, e depois havia um almoço que eram só 50 pessoas. E uma das pessoas importantes que estava nessa inauguração saiu com as outras pessoas também, era uma alta figura de Estado, não vou dizer quem era, e saiu a conversar com os outros. E quando chegaram à sala de jantar, o protocolo teve que desfazer a mesa principal toda, porque ele tinha um lugar de facto importantíssimo e, portanto, teve que ir para essa mesa. E uma pessoa que estava nessa mesa teve que ir para uma das mesas laterais, e alguém do protocolo não comeu à mesa nesse dia, mas o protocolo está lá, às vezes, para ocupar um lugar que ficou vago e não deve notar-se. Outras vezes é isso, não tão exatamente para poder disfarçar qualquer dessas gafes. A gafe maior todas no protocolo oficial ou nos atos oficiais é trocar bandeiras. Pôr uma bandeira de pernas para o ar, não lhe dar a precedência devida, e as pessoas já sabem que existe um decreto-lei, que é o 150/87, de 30 de março, sobre as bandeiras. Essas detectam logo e depois aparecem em todas as redes sociais, e quem organizou o evento, que teve imenso trabalho, acaba por ficar mal visto só por causa de um pequeno detalhe. Mas os detalhes são, de facto, muito importantes para depois, para o todo. E temos que preparar essas reuniões de forma diferente ou o processo é o mesmo? Não, é diferente. Para essas reuniões oficiais, há de facto um guião que é feito pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. O Ministério dos Negócios Estrangeiros em Portugal tem o Departamento de Protocolo que trata de todas as idas do Presidente da República ao estrangeiro, mas também em Portugal tem sempre alguém do protocolo e o Primeiro-Ministro. Portanto, essas pessoas tratam dessa parte. Mas quando são as empresas que convidam altas autoridades portuguesas para estarem presentes na inauguração do auditório ou no centenário, aí essas reuniões são sempre mais formais. Às vezes há um pedido de audiência, são recebidos em audiência, em vez de ser só um telefonema entre dois assessores, de combinar que os pormenores todos da cerimónia, e depois é preciso também haver alguém que faz a ligação entre o protocolo de Estado e a empresa, e é nisso que a consultoria protocolar é muito útil, alguém que conheça e tenha bons acessos no Ministério dos Negócios Estrangeiros para poder combinar como é que se vão fazer as coisas sem o estar nunca a pôr em causa, porque de facto o protocolo são eles que são os mestres e que sabem, mas colaborando com eles para que da parte da empresa se cumpram as regras que devem ser cumpridas e que as pessoas da empresa não têm a obrigação de as conhecer. Ok. E relativamente a este tipo de reuniões, que cuidados, na sua opinião, devemos ter com a chamada comunicação não verbal? Porque é que essa comunicação é assim tão importante?
é importantíssimo porque o protocolo é um instrumento de comunicação verbal, porque as palavras são importantes e os discursos vão ser importantes, mas a parte não verbal pode distrair-nos, pode criar um ruído na comunicação, e eu estar mais atenta não ao que o ministro está a dizer, ou ao que o primeiro-ministro está a dizer, mas ao facto de alguém ao lado dele estar a mexer-se ou a fazer, e portanto mais valia se calhar não se pôr tanta gente nas fotografias ou nessas comunicações e dar o protagonismo a quem está a falar, porque não se pode controlar as câmaras de televisão. As câmaras de televisão vão escolher o ângulo que quiserem escolher e, portanto, a comunicação não verbal deve ser cuidadíssima, deve-se ter o cuidado de sempre que há uma desses eventos, fazer uma visita preparatória, ir na véspera ao local do evento. Normalmente vêm os assessores das altas entidades, ou vem também a segurança, faz-se um briefing na véspera e vê-se tudo o que pode estar no cenário que possa depois ser alterado. Por exemplo, a altura dos microfones também é um caso muito conhecido, já se passou há muitos anos, na primeira ida da Rainha Isabel II aos Estados Unidos da América, e ela falou do mesmo microfone onde tinha falado o presidente norte-americano, que era muito mais alto que ela, e só se via um chapéu, e portanto as pessoas a partir daquele momento passaram a só falar do chapéu que falava, e a própria rainha teve o sentido do humor depois no banquete, que já o microfone estava no tamanho certo na mesa do banquete, dizer já não é o chapéu que fala, agora sou eu, e estava magnífica com uma tiara, e portanto ela própria fez troça daquela gafe, e as pessoas hoje têm esse cuidado de ver o microfone, de ver tudo. Portanto é preciso fazer essas visitas preparatórias, porque imprevistos há sempre, mas improvisos nunca pode haver. E agora, aplicando um bocadinho o protocolo àquilo que é a nossa realidade hoje em dia, o que é que foi obrigado a adaptar-se? O que é que mudou nesta altura nas reuniões presenciais? Ou pelo menos nas oficiais? Nas oficiais, o que nós temos visto eu só assisto através daquilo que vejo na televisão, não é? Nos noticiários, e eu acho que os profissionais de protocolo, seja dos ministérios, seja das autarquias, seja dos governos regionais, souberam muito rapidamente adaptar-se às novas regras desta nova normalidade, e portanto aquelas conferências que nós vemos em que estão as pessoas todas distanciadas, ou mesmo aquelas reuniões do Infarmed com o Presidente da República e está o Presidente da Assembleia, portanto estão as mais altas figuras do Estado, e a única coisa é que a primeira fila, em vez de ter 20 pessoas, tem para aí 6 ou 7 ou 8, não sei, e a segunda fila também está espaçada. Eu acho que tem uma vantagem enorme, que as pessoas que estão na segunda fila verem bem, porque não tem ninguém à frente, mas de facto adaptaram-se muito rapidamente, são profissionais com muita experiência e que também investiram muito na sua formação, e que por isso sabem perfeitamente adaptar-se. Mas de facto os eventos virtuais têm que ser feitos sempre em ambiente profissional, tem que ser feito com boa iluminação, boa internet, e isso só se consegue optando, como todas as empresas de eventos já têm, não é? Por terem uma internet segura, que não é o caso aqui, onde eu tenho um destes sabonetes. É isto a minha internet, não tenho mais, mas é o que há. E de vez em quando vai abaixo. A luz também de vez em quando vai abaixo. Portanto, depois tudo se resolve, graças a Deus. Para já safa-nos o sabonete e safa-nos o facto de ele estar a funcionar um bocadinho. Eu já apresentei os seus livros, portanto já toda a gente conhece os seus livros, como tínhamos combinado se tivéssemos este problema. Eu se calhar passava
já para a parte de eventos virtuais, eu estava aqui a referir as questões de protocolo no evento virtual, ou seja, a dificuldade que é nós garantirmos o posicionamento das pessoas devido ao próprio formato das plataformas, ou seja, plataformas como o Zoom não nos permitem colocar as pessoas nos sítios porque quem está a falar ganha uma predominância diferente, embora existam outras plataformas, como o Pedro estava ontem a falar da Desafio Global, plataformas profissionais, aí já consigo fazer isso. Existem outras plataformas como a OBS, onde eu consigo pegar nos feeds de imagens e posicioná-los, não é? Mas se for ferramentas mais simples, se calhar será diferente. O que nós vemos também, que a Isabel já referiu, é que há outras coisas que também mudam, não é? Por exemplo, não usar os títulos das pessoas nas reuniões virtuais. Há outras situações que também vê a acontecer? Não, eu não sei se o Patrick, acho que falou, pelo menos eu ainda apanhei um bocadinho, falar das novas regras que já foram distribuídas para a organização de eventos presenciais, que são inviáveis para qualquer empresa, para um evento corporativo. No convento do Beato, onde cabiam 800 pessoas, agora só caberão 80, o que não é viável para um evento presencial. Ninguém vai alugar o convento do Beato para depois pôr só lá 80 pessoas. Portanto, acho que os híbridos, se calhar, vão ser um meio termo, até recuperarmos a normalidade, porque, ao contrário do Patrick, que está ainda pouco otimista, eu sou e sempre fui muito otimista e, portanto, estou convencida que nós vamos ultrapassar e que no segundo semestre, se Deus quiser, no último trimestre, vamos com certeza já estar a organizar eventos presenciais com protocolo. Mas para já, estes eventos virtuais, o único protocolo é de facto ter esse cuidado de colocar os símbolos e as pessoas o melhor possível, de forma a que todos se sintam bem, e isso é importante sempre em qualquer evento. E por exemplo, num evento oficial ou numa reunião ou numa apresentação, qual é que seria eventualmente o protocolo para aquilo que aconteceu agora? Ou seja, o convidado, vamos supor, uma figura de Estado, estava a falar, estava a discursar numa situação online e de repente fica sem som ou fica sem imagem. O que é que pode ou o que é que se deve fazer nessas alturas? Eu acho que o Patrick salvou a situação, continuando a falar e tendo essa alternativa, porque deve haver um plano B, não é? E, portanto, se a pessoa tem qualquer já previsto que, e nestes eventos há sempre uma queda de alguém fica sem rede. Ontem, por acaso, tive rede todo o tempo, mas houve a própria moderadora ficou sem rede de repente e teve que mudar de lugar. Portanto, deve estar sempre previsto o plano B, e ela tinha um outro sítio para ir, mas de facto durante uns tempos ficámos sem moderador. Aqui foi o contrário, ficou só o moderador e de facto não é fácil, sobretudo porque eu continuei a falar como falo, não é? E depois achava que o Patrick é que tinha ficado congelado, ficou congelado com esta imagem. Ainda escrevi no feed a perguntar se alguém me está a ouvir, mas de facto percebi que ninguém me estava a ouvir e depois então falámos pelo telemóvel, que é o recurso que temos para depois repor a normalidade novamente. E agora estamos aqui os dois bem, se Deus quiser, sem mais problemas até ao fim. Eu, entretanto, havia aqui algumas perguntas. Eu fui respondendo a algumas. Queria só recuperar aqui algumas perguntas que foram surgindo, nomeadamente, pronto, estávamos a falar aqui a Nádia Ribeiro pergunta qual é a grande adaptação do protocolo nos eventos digitais, quais é que são as novas regras? Pois, a nova regra, eu lembro quando se falou na etiqueta respiratória, eu disse, bom, vai haver etiqueta respiratória, tem que haver um protocolo sanitário ou qualquer coisa, porque as pessoas vão ter que manter a distância, e uma das coisas que os políticos ou as altas autoridades gostam é da proximidade com o povo, e nós vemos
o nosso Presidente da República, que deve estar a sofrer terrivelmente por não poder abraçar toda a gente e falar a pouca distância das pessoas, mas este protocolo agora que existe é este de manter as distâncias e das pessoas nunca caírem na tentação de facto de abraçar alguém ou de cumprimentar de forma efusiva uma pessoa e depois sobretudo ficarem à distância, porque eu vejo na televisão que as pessoas estão a falar, como aconteceu com o Primeiro-Ministro, estava no meio da rua nas compras e depois quando começou a responder às perguntas dos jornalistas tirou a máscara e portanto estava a falar sem máscara. Os microfones hoje estão já todos cobertos com os plásticos que depois tiram e portanto aí não havia problema estar sem máscara, mas depois começou-se a juntar atrás dele um aglomerado de pessoas, muitos deles sem máscara, a menos de 1 metro de distância do Primeiro-Ministro e, portanto, podia perfeitamente ter havido ali uma situação complicada de alguém ter um ataque de tosse ou ter um espirro, o que é que se fazia, não é? Portanto, talvez aí o protocolo pudesse tentar que junto do Primeiro-Ministro tivesse só o presidente da Associação dos Comerciantes, como deve ser, os jornalistas em frente e tentar que aquelas pessoas que se punham atrás não ficassem e, sobretudo, não ficassem sem máscara. Mas depois é o problema também da política, também não querem ser um bocadinho desagradáveis a retirar as pessoas porque é um voto que perdem, não é? E, portanto, tem que ser alguém do protocolo que diplomaticamente diga, olha, se não se importa, venha para aqui que vai ver muito melhor e ouvir muito melhor, mas tem que argumentar com muita diplomacia, porque aquelas pessoas o que querem não é ouvir o que o Primeiro-Ministro está a dizer, mas sim aparecer na fotografia estilo do papagaio do pirata. E isso é muito difícil já era, né, antigamente, e então agora não sei como é que é possível fazer. Uma das coisas que se fala muito nos eventos digitais é a possibilidade de eventualmente as pessoas pré-gravarem o seu discurso. Sim. É aceitável em protocolo, por exemplo, para garantir que estes problemas não aconteçam ou que o orador tenha algum problema? Não sei se é assim que se coloca a questão, se é aceitável ou se o protocolo permite, digamos assim, que o orador, uma figura de Estado, possa gravar a sua intervenção e depois até aparecer para as perguntas e respostas, para garantir que não há interrupções. Pois, isso pode ser feita a gravação. Aliás, nos eventos, o único evento digital que eu vi sem ser na televisão, de facto, em estúdio, as pessoas estavam todas com as máscaras, os cameramen, tudo, os apresentadores, o próprio orador para a gravação, e depois, quando começa, em que é introduzido o cenário por trás e é criado, de facto, um cenário virtual, que é aquele que depois vai aparecer, já não está de máscara, mas nós sabemos que ele esteve de máscara e guardou a distância das pessoas, mas de facto não fica nada bem as máscaras que nós sabemos que são obrigatórias, por exemplo, numa fotografia de família. Imagine uma reunião, uma próxima reunião de um grupo qualquer em que estão uma data de individualidades, querem fazer uma fotografia de grupo, sempre fizeram. Todos com máscaras, nós não vamos distinguir nenhum, não é? São todos, os mascarados ficam todos iguais, só se vê os olhos, e portanto talvez não faça sentido. Há algumas partes que eram tradicionais, alguns rituais que eram habituais em qualquer reunião que fosse presencial com altas entidades e que hoje tem que desaparecer do guião e não se podem fazer. Mas eu acho que as pessoas de protocolo adaptam-se e descobrem outras maneiras de fazerem a fotografia do grupo, por exemplo, as pessoas todas no ecrã e depois ser feita uma fotografia a todos, como se pode fazer a nós, não é? Se quisermos fazer uma fotografia agora dos dois, podíamos fazer, e essa será a fotografia do grupo, é todos no ecrã,
sem máscaras, mas cada um com um cenário diferente, a não ser que tenham decidido antes. No meu caso era impossível, porque não tenho nenhuma parede branca nesta casa onde estou, tem todas quadros ou livros, e por isso eu tenho que estar com uma estante atrás, mas nesse caso das fotografias de grupo podia-se combinar que estavam todos com uma parede branca ou com um painel branco atrás, e seria fácil fazer uma fotografia de grupo. Agora que referiu a questão da estante, eu aproveitava para perguntar relativamente àquilo que são os cenários oficiais num ambiente virtual. Também existem regras nesse sentido, ou seja, o dress code, por exemplo, a altura que a pessoa deve estar, o cenário, se pode ser um cenário familiar, se tem que ser um cenário profissional, tem que se preparar a tudo isso de uma forma diferente. Sim, eu agora estava a reparar que quando andei ali pelas tentar ir buscar outro sabonete que tivesse mais rede, fiquei um bocadinho descomposta, mas depois o engraçado é que eu agora estou a olhar para o ecrã e o ecrã está ao contrário, portanto eu a tentar compor de um lado estava a descompor do outro. Portanto, de facto, uma camisa como o Patrick está vestido, uma camisa branca, ainda por cima que é a cor mais formal, mas que na televisão às vezes passa mal, porque o branco é uma cor que vibra, e portanto quando se aconselha aos políticos a irem para a televisão, diz-se leva uma camisa azul, que é melhor, uma camisa azul clara faz sempre melhor cara e fica melhor na televisão. Eu acho que aqui também, nestas reuniões virtuais, a pessoa deve ter o cuidado de saber como é que se veste, e o ideal é que na véspera as pessoas combinem como é que vamos estar. Vamos estar vestidos de forma mais informal, como é normal nesta nossa conversa, mas se fossem os ministros todos, nem é preciso dizer dress code, porque aparecem todos de fato e gravata, e em comunicação não verbal, um casaco que tem os ombros direitos, em vez de ter estes ombros arredondados das camisas, dá um ar de mais autoridade e de mais assertividade. No caso dos homens, a gravata também há de reparar nisso, que eles andam na rua sem gravata, mas depois quando vão para estas reuniões aparecem de fato e gravata, porque é o dress code dos políticos em todo o mundo. E no caso dos empresários, eu acho que se deve usar o dress code que se usava nas reuniões da empresa, na sala de reuniões da empresa, e portanto se já for uma empresa, e há muitas em Portugal em que o dress code já é camisa e não usarem casaco, a não ser para irem às tais reuniões formais, as pessoas já sabem que vão vestidas dessa mesma maneira. Eu acho que ninguém se sentiria bem em estar de pijama a falar numa reunião, porque há uma coisa que é importantíssima nestas reuniões virtuais, que é nós preservarmos a nossa esfera familiar. Portanto, não queremos, eu tirei da estante tudo o que for sem objetos, porque há coisas que a gente tem uma recordação familiar, uma fotografia dos filhos ou da família, e essa parte não deve ser transmitida para não haver uma mistura entre a esfera familiar e a esfera profissional nestas reuniões virtuais. Eu tenho uma admiração imensa por todos os pais de família que tiveram que ficar em casa em teletrabalho com crianças pequenas, que exigem uma atenção constante e que sei que não é fácil conseguir que de repente não apareça uma criancinha a correr porque a mãe não a conseguiu segurar, ou porque de facto estava a brincar num canto muito entretida, mas de repente teve saudades do pai ou da mãe e vai para o ecrã e a exigir atenção. Claro que as pessoas em reuniões informais até acham graça a essa interrupção, desde que depois as coisas renovem, já sem a criancinha. Lembra-se daquela cena célebre daquele grande especialista que estava a falar, já não sei sobre o quê, sobre as mudanças climáticas ou qualquer coisa extremamente séria, e de repente aparece a criancinha e a mãe
pensando que não estava a ser vista, entra de joelhos por trás e toda a gente vê, menos o próprio especialista que estava na televisão e não via nada, até a criancinha chegar ao pé dele e a mulher de joelhos o salvar daquela situação. Acabou por ser uma coisa que se tornou viral, portanto até pode ter algumas vantagens. Mas quer dizer, em termos oficiais seria gravíssimo, não é? Gravíssimo. Mas aí não acontece. Não acontece porque eles estão num sítio em que não há interrupções. As únicas interrupções que podem ser feitas é através do telemóvel, de aparecer uma mensagem e eu olhar só assim para baixo para o telemóvel e posso estar preparada para essa emergência, responder ou não responder. Se não responder, a pessoa não vai interromper. Se for uma coisa muito, muito grave, eu posso dizer, infelizmente vou ter que sair, há um problema, há uma situação, não se diz problemas, que é negativo, há uma situação que eu tenho que resolver e espero conseguir ainda voltar a tempo de terminar a reunião. Se for só 2 pessoas, terá que se calhar acabar ali. E na sua opinião, os oradores estando filmados, porque uma coisa é estarem todos numa plateia, não é? Ou seja, onde o foco não é tão grande, mas quando estão, por exemplo, todos numa reunião online, onde existe uma câmara fixa, será que há menos tolerância à distração? Ou seja, já não tem tanta liberdade para se calhar espreitar o telefone, para olhar para o lado, porque os holofotes no digital estão sempre a apontar para nós, não é? Que no presencial não acontece. Será que isto em reuniões oficiais também passa a haver esse cuidado redobrado de garantir que a figura está sempre supostamente a olhar para a câmara? Isso é importantíssimo quando são muitas pessoas a participar e já tenho respondido a pessoas que colocam dúvidas ou no LinkedIn ou noutros sítios porque leram o artigo no Link to Leaders em que eu falava sobre o protocolo nas reuniões virtuais e que me dizem, e aquelas pessoas que não aparecem sequer no ecrã. Eu acho que é desagradável estar uma pessoa que está a assistir, supostamente, até pode dizer eu estou só em áudio, mas participar, mas se toda a gente dá a cara, aquela pessoa também devia dar a cara. Nas oficiais eu acho que isto há cuidados redobrados e não aparece, não há os telemóveis. Eu agora tive que desligar o som porque naquele intervalo voltei a ligar o som para poder ver se o Patrick me estava a ligar. Eu ia ligar para si, o Patrick estava a ligar depois para mim, mas de facto não deve ter todo o cuidado e devemos, quando são muitas pessoas, estar sempre com ar interessado. Portanto, há uma agenda, cada um sabe a ordem porque vai usar da palavra e depois, quando acaba de falar, desliga o seu microfone, porque pode haver ruídos, pode haver alguém que entra, não devia haver, mas há sempre imprevistos, e fica a olhar atento. Não é fazer um ar de que vou ver se alguém me traz um cafezinho, ou, porque a água deve estar sempre ao pé de nós, não é? A água clarifica a voz e por isso beber um copo de água, eu acho que ninguém fica chocado por eu fazer isto. Isto é normal. Comer já seria impensável. Mesmo que eu estivesse a morrer de fome, não ia começar aqui a mastigar, nem sequer pastilha elástica, mas... mesmo não sendo orador, portanto, mesmo numa situação de assistente, ou seja, mesmo não estando a falar, tem que manter essa postura de... Okay. Por isso é que as reuniões não devem demorar muito tempo. Estas reuniões virtuais devem ter um tempo de abertura e depois de fecho, para que as pessoas saibam, vou estar 1 hora sem comer e sem atender telemóveis e completamente concentrada. E por senão as outras pessoas que estão a falar no momento em que eu desligo o microfone e é o outro orador que está a falar, ele pensa, ela não está nada interessada no que eu estou a dizer, não está ninguém já interessado, porque vê-se as caras de toda a gente, não é? E por isso é impossível fugir
da reunião, não se pode sair mesmo da reunião, a não ser que haja qualquer coisa, que a pessoa de facto tenha uma emergência, e aí se calhar escreve na conversa com os organizadores, com os anfitriões, dizer vou ter de sair, e pronto, e se for preciso depois o organizador explica porque é que aquela pessoa saiu. Pois, porque há estudos que revelam que normalmente o cérebro humano consegue ter a atenção durante 50 minutos, mais ou menos, que é o tempo máximo com que nós conseguimos estar atentos. A partir daí nós temos 53, mas temos uma vantagem que tivemos aqui uma pausa pelo meio, mas 50 minutos acaba por ser o tempo máximo, não é? Porque nós próprios, quando estamos a assistir a um webinar, também sentimos que se não nos captar a atenção, se não for daquele interesse mesmo, acabamos por nos desligar muito mais facilmente do que no evento presencial. Muito bem. Eu até já tenho aqui uma pessoa a dizer que adorava coorganizar um curso de protocolo com a doutora Isabel Amaral, a ver se alguém a consegue ajudar, e já há várias pessoas a proporem que eu dê um curso online. Portanto, de facto, as pessoas ainda estão atentas, interessadas e com ideias, mas há outra pessoa que pergunta qual é a maior de todas as falhas de protocolo, e eu nem sei qual é a maior, porque qualquer falha de protocolo toma sempre umas proporções terríveis, mas a pior falha, de facto, é nós perdermos a paciência, perdermos o sorriso. Quem está a trabalhar em protocolo às vezes está num stress imenso, com a adrenalina altíssima, e de repente pode perder as estribeiras. Aí pronto, é o fim da carreira dessa pessoa, porque se privadamente podia, se calhar, dizer qualquer coisa que não se deve, mas publicamente esse seria o fim para qualquer profissional do protocolo. Em relação aos organizadores, a pior falha do protocolo será, sei lá, o cenário cair porque não estava bem por trás, as pessoas ficarem, sentirem-se insultadas porque não foi usada a ordem certa nas intervenções. Portanto, são todos os erros do protocolo, que eu acho que a falha maior é não ter bom senso. O bom senso é fundamental para todas estas situações, e recorrendo ao nosso bom senso conseguimos normalmente disfarçar as gafes e fazer com que as pessoas se sintam outra vez bem. Isso acaba por, quer dizer, e aqui aplica-se ao virtual e ao presencial, não é? As coisas são idênticas. Será que há algum cuidado especial a ter no virtual, ou os cuidados têm que ser exatamente os mesmos? No virtual, o cuidado que se tem que ter é que tem que ser completamente invisível, e o melhor protocolo é aquele que for invisível, mas nos presenciais as pessoas do protocolo têm um protagonismo grande. Não é porque queiram ter, mas, por exemplo, a chefe de protocolo de Estado portuguesa vai sempre à frente do Presidente da República, e das outras altas figuras de Estado, apesar de nas presidências ter um grau bastante abaixo, é porque essa pessoa vai orientar e indicar ao Presidente da República de forma discreta onde é o seu lugar, e às outras individualidades também. Portanto, as pessoas do protocolo têm mais visibilidade nos presenciais do que nestes. Nestes é possível não aparecer nenhum funcionário do protocolo nas imagens. Tudo tem que ser tratado antes, tudo tem que ser combinado antes, e eu acho que os portugueses são disciplinados, e se a pessoa explicar que as regras são estas, normalmente as pessoas mais importantes são as que aceitam melhor, quando se diz que o protocolo ou a lei do protocolo faz com que isto tenha que ser assim, e as pessoas aceitam e cumprem, e a pessoa do protocolo nos virtuais não aparece, que é ótimo. E se quer dizer que, se calhar, o conceito da preparação do evento no digital ganha uma dimensão, para além da necessidade tecnológica que existe, se calhar exige uma preparação também muito maior, não é? Porque há mais coisas que podem falhar no digital, ou são as mesmas?
Não, há muito mais coisas que falham no digital. Eu acho que no presencial faz-se uma visita preparatória, às vezes é possível fazer um ensaio protocolar, por exemplo, na assinatura do Tratado de Lisboa, na véspera, todos os oficiais de ligação, portanto, aquelas pessoas que ao longo da presidência portuguesa acompanhavam as autoridades estrangeiras, essas pessoas fizeram um roleplay, elas eram os seus chefes, portanto, esse ensaio na véspera, nos Jerónimos, foi feito, uns ficaram no palco, outros ficaram na plateia, conforme, porque os ministros dos estrangeiros estavam na plateia e os chefes de Estado e de Governo é que estavam no palco, e houve uma série de coisas que correram mal no ensaio, mas depois no dia seguinte correu tudo bem. É bom ensaiar e testar, mesmo nos presenciais, é fundamental, e o que aconteceu foi o mesmo que nos aconteceu hoje aqui. Eles não falharam, mas a tecnologia falhou, foi a luz abaixo nos Jerónimos, e aí os telemóveis foram muito úteis, porque tudo durante os momentos que durou aquele apagão, todo o ensaio foi feito com a lanterna do telemóvel, e portanto ensaiou-se tudo. Aqui nós ensaiámos, com certeza ontem fizemos, anteontem fizemos o ensaio para ver se tudo corria bem, e correu tudo bem, penso eu, já não me lembro, acho que não houve nenhum. Houve um problema técnico, e ainda bem que houve, porque desta vez já não houve. Ok. E no caso do digital, existe o conceito do participante também ganha uma dimensão diferente, não é? Ou seja, eu no digital posso ter uma amplitude geográfica completamente diferente, mas será que tem de ter um cuidado especial para os participantes do online? Porque se calhar posso colocar um comentário, fazer um comentário impróprio, posso ter um comportamento, embora algumas plataformas permitam excluir o participante, mas quer dizer, também isso pode ser... pode ter a sua consequência, não é? De um participante ser excluído voluntariamente de uma reunião oficial por algum comportamento impróprio. Será que o protocolo consegue dar resposta a esse tipo de situações? Não, um evento como o que nós estamos a protagonizar, é impossível todos os comentários, como ontem também me aconteceu com outro evento, eram simpáticos e eram pessoas interessadas e que pareciam muito interessadas em ouvir-nos, mas se aparecesse alguém, porque de facto na sua página do Facebook é pública, não é? Portanto, as pessoas, mesmo não sendo suas amigas, podem se inscrever. E, portanto, nesta nossa evento, se houvesse alguém desagradável, que dissesse qualquer coisa ou que insultasse, às vezes até os próprios participantes começam a escrever coisas uns aos outros, e às tantas, se um disser qualquer coisa que o outro não concorda, podem ser um bocadinho menos cordatos. Mas eu acho que o protocolo aqui não interfere, limita-se a ignorar se houver qualquer comentário. Agora, nós temos de ter o cuidado, como o Patrick disse, se houver outras culturas, ter alguns cuidados na forma como nos vestimos para esse evento em que vão estar também como oradores, pessoas de outras culturas, e que podem chocar-se com alguma coisa da nossa cultura. Ok. Isabel, estamos aqui a chegar à nossa hora. Eu vou só ver se há aqui mais alguma pergunta. Há aqui um senhor que fez uma pergunta em espanhol. O espanhol não é muito a minha língua. Ele fez um comentário, Manel Sá, Portugal está a tomar medidas em todos os setores para se adaptar a essa nova realidade da imigração de pessoas. Creio que poderá volver à normalidade e pronto, a tendência será virtual. Para o Patrick, já saberá melhor que eu. Portanto, penso que temos aqui alguém que nos está a ver lá de fora, se não estou em erro. Pois eu já vi vários espanhóis que eu conheço muito bem e que eu tentei até, na altura em que estive em baixo, tentar saber se eles estavam a ouvir, mas de facto não consegui entrar em contato com eles. Mas, portanto, a pergunta é se... Não, eu penso que não é uma pergunta, eu penso que é só uma partilha de informação. Eu estava a ver se recuperava aqui uma pergunta que eu vi quando a Isabel não estava, que é relativamente à formação.
onde é que eu posso, eu na altura, quando estava a preparar a entrevista, lembro-me de encontrar essa informação num artigo seu, em que não existia cursos em Portugal, mas que a Isabel lecionava um MBA relativamente a isso. Eu estava a ver só se conseguia... está aqui. Marisa Costa, que perguntava, sabe onde se pode aprender esta matéria e cursos de formação? Pois, eu sou coordenadora de uma pós-graduação no Coimbra Business School, que é uma pós-graduação que soube adaptar a estes novos tempos, a estes desafios que de repente nos caíram em cima, e que é sobre eventos, organização de eventos, protocolo e comunicação estratégica, e que já tinha sido dada presencialmente o módulo de organização de eventos, e estávamos a meio do módulo de protocolo, quando de repente a escola teve que cancelar e tivemos que adiar por uma semana. Portanto, é aos sábados, são 8 horas, portanto as pessoas vão para Coimbra e passam um sábado lá e assim podem continuar a trabalhar. E passaram a ser aulas virtuais, não é a mesma coisa, são aulas na plataforma Zoom, mas em que toda a gente se adaptou e conseguiu participar. Mas depois, no fim, um dos desafios dessa pós-graduação é que os alunos têm que organizar um evento real, com pessoas e com oradores e com convidados e com patrocinadores, e têm que ter orçamento e têm que fazer tudo como se fosse um evento, e é um evento real, que já ficará no currículo deles como tendo organizado um evento com a participação, e depois podem dizer de quem foram as pessoas, mas que foi organizado por eles. E isso foi o grande debate, porque os alunos acharam que organizar um evento virtual era muito fácil e não exigia protocolo, e portanto era facílimo e eles não iam aplicar nada daquilo que eles aprenderam. Como são jovens e vão ter muitos anos pela frente para organizar eventos e para terem uma carreira nesta área, eles próprios se reuniram e comunicaram depois aos professores e à escola que, apesar da escola estar fechada até ao fim do mês de julho e só reabrir em setembro, eles optavam por não organizar o evento em julho, mas organizá-lo em setembro, já presencial, ou se não for possível presencial, híbrido, com algumas pessoas presentes e outras a assistirem por videoconferência. Portanto, é uma maneira de aprender. Os cursos, a parte da formação interna que eu dava, o último curso que dei foi em dia 7 de março em Lolé, e depois acabou completamente porque é impossível dar aulas presenciais, e mesmo assim eu tive o cuidado, como já havia Covid, ainda que não houvesse nada da Direção-Geral de Saúde a impedir, eu disse, eu posso dar, mas em vez de ser o cenário que tínhamos pensado, que era uma mesa em U, vamos fazer num auditório, eu estou no palco, estou a 2 metros de todas as pessoas, e depois em relação a eles colocavam-se à distância que entendessem, porque não havia esta regra ainda de 1,5 metro, e portanto consegui dar essa formação, e é possível dar formação. Eu acho que será possível voltar a dar formação empresarial se as empresas, porque eu sou contratada pelas empresas para dar esses cursos para os seus colaboradores, se as empresas garantirem que há agora as regras bem definidas pela Direção-Geral de Saúde, e se garantirem isso, eu não tenho nenhum problema em voltar a falar presencialmente, mas também se podem fazer cursos online, obviamente. Ok. Isabel, para terminar, ia só perguntar se gostaria de recomendar algum livro, alguma série, um filme. O livro, já recomendei, já ia recomendar. Sim. Livro, já sabe que para organizar eventos empresariais, esta é a Bíblia, portanto, eu até na Casa do Alentejo tenho um exemplar para poder consultar de vez em quando, porque as dúvidas continuam a surgir. As séries, eu estou a gostar imenso de ver uma série que dá na RTP2, a Aberbergen, que é uma série sobre um escritório de advogados, mas que é completamente diferente, de facto, da realidade destes países escandinavos, em relação, passa-se na Noruega, em relação
à nossa realidade e, portanto, é sempre interessante para mim ver, e dou muitas vezes cursos em escritórios de advogados para os estagiários que entram para a advocacia e, portanto, gosto muito de séries de advogados. Esta é bastante violenta, mas mesmo assim é bem feita e eu estou a gostar de ver. Filmes, ultimamente não há cinema, mas a televisão de vez em quando também passa uns filmes interessantes, mas agora ultimamente não tenho visto muito filmes. E para terminar, onde é que podemos acompanhar ou seguir o seu trabalho? Eu tenho um site que estava a ser reconstruído quando surgiu o Covid-19 e, portanto, está um bocadinho parado, está ainda numa plataforma de blog para depois ser transformado num site que é o www.isabelamaral.com, mas também estou em todas as redes sociais, o Twitter menos, mas estou. As pessoas podem contactar-me através do LinkedIn ou através do Facebook, onde tenho uma página Isabel Amaral, especialistas em protocolo corporativo. E pronto, é onde me podem encontrar, porque neste momento só nos podemos encontrar virtualmente e ainda bem que eu não sou uma info excluída e que aderi tão rapidamente às redes sociais, porque tem sido uma grande companhia e um grande conforto nestes tempos de confinamento que eu me impus a mim própria e que desde o dia 13 de março que estou confinada, só com umas idas de vez em quando para tratar de assuntos a Lisboa, mas estou muito contente e aconselho as pessoas, se puderem, aproveitarem esta pausa nas nossas vidas profissionais para descobrir aquilo que é verdadeiramente essencial e abandonarem aquilo que é supérfluo. E que o consumo, por exemplo, eu sei que agora o governo está a apelar ao consumismo das pessoas, mas não me apetece absolutamente nada ter mais do que aquilo que tenho neste momento. Ótimo, quer dizer, hoje era só a internet que precisávamos. Pois era. Eu esqueci de dizer, não houve o problema técnico que houve ontem, mas há sempre um outro problema técnico. Ontem havia imensa rede, eu pensei às 10 da manhã vai haver mais do que às 3 da tarde, mas pelo contrário, pelos vistos, está toda a gente aqui a solicitar a rede, aqui nestas 5 casas, aqui ao pé. Está bem. Isabel, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o meu convite e estarmos aqui um bocadinho à conversa. Eu gostaria de agradecer a disponibilidade de todas as pessoas que tiveram a paciência de ficar um bocadinho mais quando tivemos aqui um pequeno problema técnico e com também as vossas mensagens de apoio que são muito importantes quando não sabemos muito bem o que é que havemos de fazer a seguir. Agradecer também a todas as pessoas que contribuíram com as perguntas e deixar um convite para na próxima semana assistirem a mais uma conversa em direto. Eu vou estar à conversa com o Jorge Vinha da Silva, ele é o CEO do Altice Arena e da Blue Ticket. Vamos estar aqui à conversa sobre os venues, sobre os espaços para eventos, como é que eles estão a adaptar e como é que eles estão a planear o futuro, que é bastante incerto nesta altura. Isabel, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Foi um gosto estar aqui à conversa consigo e espero que a gente se possa encontrar numa próxima oportunidade. Muito bem, eu adorei também estar aqui. Fiquei um pouco nervosa naquele momento da falha técnica, mas eu acredito que Deus é do protocolo e, portanto, que se ia solucionar, nunca me passou pela cabeça que não ia solucionar. Muito obrigada, Patrick. Muito obrigado, Isabel.